Não. E outra, né, Zé? Você falou o Flamengo. Pra mim já era pro Flamengo. Sendo também. bem claro. O brasileiro, 11 pontos do Palmeiras. Aí o próprio William Arão falou recentemente. Mas a gente tirou uma diferença de 10 pontos em 2019. Tá bom. Contra quem? Não, é isso que eu ia falar. E a bola que jogou ali. Não, né? e os rivais de hoje são muito mais fortes do que os rivais de 2019. Você tem o Palmeiras com uma regularidade absurda. Você tem o Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, com um elenco absurdo que deve melhorar ainda mais. Que deve vir o Pedrinho. Pedrinho, ex-Corinthians, deve estar chegando no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já contratou o Allan Kardec. Gemerson parece que vem também. O Gemerson. Então são times... Pavon, ex-Boca Juniors também. Cara, vai dar uma encorpada. Eu acho que pro Flamengo já era. 11 pontos aí do Palmeiras. Agora, a preocupação é o Galo, né, Bruno? Porque o Atlético tá 5 pontos. O Atlético vai contratar Pedrinho, já contratou Allan Kardec, como lembra o Praz aqui, o próprio Turco Mohamed lembrou, o Pavon já tá certo, ex-Boca Juniors, é o grande adversário do Palmeiras nesse brasileiro. Vocês concordam? Eu nem acho que é o Corinthians. O Corinthians, claro, tá 3 pontos. Mas eu acho que pra chegar nessa briga vai ser mesmo o Galo, né, Bruno? Eu acho que nos pontos corridos o Atlético é mais perigoso. Você pega o Corinthians no mata-mata, é claro que ele pode te eliminar. Mas eu acho que nos pontos corridos, né, claro, o Corinthians tá ali, tá em segundo. Isso aí deve ser respeitado. Mas eu acho que pensando no campeonato longo, o Atlético tem elenco aí pra crescer, pra encostar. Apesar de não estar jogando bem, o Atlético não tem feito boas partidas. Eu achei que o Atlético não jogou bem em nenhum dos 2 jogos com o Flamengo e ontem também não. Assim, não foi horrível, longe disso, mas você vê que é um time que está jogando abaixo do que pode, abaixo do potencial do time. Então, eu vejo como o maior adversário num campeonato longo, né, nos pontos corridos. O Flamengo também acho que não chega, não só pela diferença de pontos, mas pelo que joga o Flamengo. Ontem eu trabalhei no jogo do Flamengo com o América, ganhou 3-0, um placar até elástico, mas longe, assim, de ter feito uma grande partida, longe de ser um sinal, não, agora o Flamengo vai embalar, vai ganhar de todo mundo. Não vejo o Flamengo que daqui a pouco vai começar a jogar bola para ganhar 4, 5, 6 seguidas e chegar lá em cima. Então, também acho que o Atlético Mineiro é o grande adversário do Palmeiras ali, nos pontos corridos, no Campeonato Brasileiro de 38 rodadas. E o Corinthians, o time que jogou ontem contra o Santos, era muito mais fraco do que o time do Corinthians mesmo, né? Ele perdeu alguns jogadores e já estava com o time muito enfraquecido. Ele usou o Felipe de centroavante, que é um garoto que jogou muito pouco, o meio-campo bem desfalcado. Então, o Corinthians não tem reposição igual tem o Palmeiras e o Galo. E tem um detalhe aí em relação ao Corinthians, que é o clube mais próximo do Palmeiras. Claro que a gente analisa em cima das informações que você tem hoje. O Corinthians, assim, se ele contratar bem, ele pode entrar no páreo, mantendo-se ali próximo do Palmeiras, e se aqueles jogadores que são grandes jogadores do time, que não estão rendendo tudo, de repente começarem a jogar. Se o Renato Augusto, né, começar, vamos supor, se o Corinthians foi eliminado da Libertadores pelo Boca, que não é uma coisa impossível, né? Uma coisa plausível. Fica só Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco não segue nem em nenhuma outra competição. Fica só Campeonato Brasileiro, com tempo para recuperar esses jogadores que são veteranos. Daqui a pouco o Renato Augusto começa a jogar, o William começa a voar, e aí, do jeito que estão especulando, vem o Yuri Alberto vem, aí vem Balbuena, aí vem lá o chileno e não sei o que, consegue acertar o time. Vai perder o jogador, mas consegue fazer a reposição bem feita. A gente está falando em cima do hoje, mas se o Corinthians crescer, se reforçar bem e esses jogadores começarem a voar, a jogar mais, né, tem time, de repente, para incomodar ali na frente com o adversário. O Palmeiras daqui a pouco segue Copa do Brasil brigando pelo título, Libertadores brigando pelo título e tá ali no Campeonato Brasileiro também, e vem um Corinthians só com o Campeonato Brasileiro e com todo mundo jogando bem. Sim, hoje... Está brigando em tudo então, também. por isso que eu tô falando. E hoje, eu descarto o Corinthians diretamente numa briga pelo título contra o Palmeiras, por exemplo. Mas lá na frente a gente não sabe. Se ele ficar só no Brasileiro e contratar bem, é um time que pode incomodar. Eu acho que o Palmeiras sobra pra cima do Corinthians pelo seguinte, porque o Corinthians, mesmo que chegue os reforços, o Palmeiras já tá todo encaixado. E tem outra, hein? Já estão falando que esse José Manuel Lopes arrebentou no treino, né? Fez 5 gols, não sei o novo atacante do Palmeiras, claro, treino é treino, jogo é jogo, mas é um cara que dá muito otimismo aí também pra torcida do Palmeiras, de que chega pra ser um grande reforço, um grande camisa 9. E tem outra coisa também, né, Praz, que eu tava vendo aqui, que é a tabela do Palmeiras agora no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é uma boa tabela. Você tem, claro, você tem o Cerro Porteño fora de casa na Libertadores, aí depois Atlético Paranaense em casa.
Fortaleza fora. Fortaleza que é o lanterna. Uma derrota aí humilhante pro Atlético A gente Mineiro. acha fácil. O Uma Praza virada. olha assim. Não. Atlético não e é Fortaleza fácil. fora. Ó, Atlético Paranaense é dentro. Então, é mesmo assim. Filipão. Atlético duro. Atlético Felipão. Paranaense em casa. Pra mim, Palmeiras. Fortaleza fora. Eu acho um dos melhores adversários hoje pra você pegar fora. Não, é o hoje, lanterna. hoje, se tu for ver, tu botar o Palmeiras Sim. contra qualquer time. Sim. O Palmeiras. Ele entra como favorito. Entra como favorito. Aí depois você pega o São Paulo na Copa do Brasil, não conta. E aí? Cuiabá em casa e América Mineiro fora. Eu acho uma boa tabela no Brasileirão pra disparar. Você tem Atlético Paranaense, que é um adversário chato, mas em casa. O Palmeiras em casa é muito Eles não forte. perdem 11 jogos, mas é um Sim. jogo Aí você em tem casa. Fortaleza fora, Cuiabá em casa e América Mineiro fora. Quase 3 da zona de abaixamento, né? O América e o Cuiabá estão ali pertinho, né? É isso que eu tô falando. É. São adversários bons, entre aspas, pra você tentar uma disparada na Assim, tabela. eu não cravo nada, porque fui olhar agora na tabela aqui pra ter certeza. 2018 a gente foi campeão com 80 pontos contra 72 do Flamengo. Quando o Filipão assumiu, o Flamengo tava 8 na nossa frente. Então a gente tirou 16 pontos, né? Claro que a gente ficou 30 e poucos jogos sem perder no Brasileiro, que é uma coisa absurda. Mas eu concordo com o Zé. Assim, vai depender muito da janela agora. O Palmeiras já sinalizou, já falou para todo mundo que não vai negociar ninguém agora, nem Danilo, nem Scarpa. E se reforçou, né? E a gente vai ver como os outros times. O Atlético está indo bem na janela. Vamos ver como esses outros times vão se movimentar na janela, né? Porque tu perder e não... Tipo, o Corinthians perde um outro jogador. O Maicon, acho que pode... Não sei se fica até o final do ano por causa da... Deve perder agora o Mantuan, né? Que pra vai- chegada o do Yuri do Alberto. Yuri Alberto. Então, quer dizer, essa janela vai ditar muita coisa também, né? Agora, Bruno, essa situação, né, que a gente acabou de falar da tabela do Palmeiras. Se a gente for analisar adversário por adversário, é uma excelente tabela. Sim. Foi o que a gente falou aqui, foi o que eu acabei de falar com o Praz. São 3 ali que estão brigando contra o rebaixamento. Ah, mas é difícil pegar o Fortaleza. Claro, é difícil você pegar todo mundo fora de casa. Sim. Mas se é um time que tá numa pressão, é um time que pode cair pra segunda divisão, tem crise, torcida protestando, teve até agressão, absurdo de jogador do Robson pelo torcedor do Fortaleza, em manifestação ali da torcida. É melhor você pegar os clubes que estão brigando lá embaixo do que você pegar Corinthians, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro. Mas teve uma nota, né? O clube fez a nota sendo Sim, totalmente contra. Fez, é um absurdo. Brincadeira. A tabela na teoria é boa, né? O Atlético Paranaense tá bem, né? Mas é um jogo em casa. E depois esses 3 times que estão lá embaixo. O Palmeiras só perdeu um jogo no campeonato, né? Só perdeu na primeira rodada pro Ceará. É um time difícil de ser batido, né? Não é fácil, é muito regular o Palmeiras, né? O Palmeiras, às vezes, pode até não jogar tão bem, mas ele consegue resultado, consegue somar pontos. Então eu acredito que o Palmeiras, ele vai seguir na frente, vai seguir na liderança. Aí vamos ver com os jogos acumulados, vamos ver como o Abel vai levando o elenco. Mas acredito que nesses últimos 4 jogos o Palmeiras vai se manter como líder do campeonato. Talvez até abra um pouquinho, tem que analisar um pouco a tabela dos outros times. Mas o Palmeiras tem tudo, sim, para terminar bem o primeiro turno. E acho que no Campeonato Brasileiro, né, ainda está longe do final, mas ele é o principal candidato ao título brasileiro. O Palmeiras está levando esse campeonato muito forte desde que o Abel chegou. É a primeira vez que ele está brigando para valer pelo título do Campeonato Brasileiro e tem muita condição de seguir na frente. Acho que é o principal favorito hoje. Agora, Fábio Piperno, sobre esse jogo de hoje do Palmeiras, eu achei um resultado ruim. O Praz e o Bruno não. O Zé também achou ruim. Eu acho que era jogo para disparar, até porque virou. O Palmeiras é muito forte fora de casa. Dá para considerar um resultado ruim, mesmo tendo usado muitos jogadores reservas, ou não? Foi um resultado aceitável, na sua opinião? Tudo bem, Pilhado, um abraço aos colegas. Agora eu quero dizer uma coisa. Em relação ao jogo de hoje, se a gente olhar o resultado, a diferença de um adversário, de um time para o outro, é claro que essa primeira impressão, ela sugere um resultado ruim, é verdade. E o Palmeiras já jogou já sabendo os resultados dos demais. E o Palmeiras jogou um segundo tempo para ganhar o jogo. E acabou não ganhando, tomou um gol de falta e tal. Mas se você olhar, na verdade, o planejamento de tabela e de temporada que a comissão técnica do Palmeiras faz, é claro que o resultado não foi ruim, pensando nisso. Por quê? Porque
Palmeiras poupou jogadores, Palmeiras sabe que ele vai ser cada vez mais exigido agora, principalmente porque as competições de mata-mata, elas vão colocar no caminho do clube times melhores do que foram na primeira fase de Libertadores, por exemplo. Então eu acho que isso tudo é racionalmente calculado. Não é, veja, esse é um paradoxo, não é um Palmeiras que faça nesse Campeonato Brasileiro, até a 14ª rodada, uma campanha melhor que no campeonato passado. Palmeiras, na 14ª rodada do campeonato passado, ele tinha mais pontos que tem hoje. E o Palmeiras chegou a liderar. Mais ou menos essa fase aqui de 15ª, 16ª rodada, o Palmeiras começou a tropeçar e na última rodada perdeu para o Galo em Minas. Aí o Galo passa o Palmeiras e deslancha na frente. E, na verdade, o Palmeiras não teve pernas para buscar, porque o Palmeiras, vamos lembrar também que o ano passado fez mais de 90 jogos, porque juntou uma temporada na outra. O Palmeiras ficou a 18 pontos do Galo. No final do Brasileiro. Aí abriu mão. Aí, de fato... Os últimos 4 jogos foi com a Nossa. Da base, né? Da base. São Paulo, né? Agora, Perdeu muito jogo em casa, né? Perdeu muito jogo em casa. Cuiabá em casa. Quando perde aquele jogo pro Cuiabá, então, em casa, foi nessa reta final de primeiro. Por isso que eu acho assim, a tabela ilude. Você vai olhar, mas agora tem Cuiabá, América Mineiro e Fortaleza. Muito bom. O ano passado, por exemplo, o Cuiabá era um dos adversários nessas 5 rodadas finais e ganhou do Palmeiras aqui em São Paulo. Então, eu acho assim, o Palmeiras é muito favorito para terminar o primeiro turno na frente. Mas é futebol, né? Eu queria falar uma coisa sobre esses adversários. Assim, num primeiro momento você olha e fala, Atlético e Fortaleza são mais difíceis, são mais fortes. Só que tem uma vantagem aí, né? Se o Palmeiras vai ter que se dividir entre Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, eles também. O caminho do Corinthians é mais difícil. O Corinthians pega o Flamengo aqui, o Fluminense fora e o Galo fora. Muito mais difícil que o do Palmeiras. Não, o caminho do Palmeiras agora para as próximas 4 rodadas é o melhor caminho para quem está brigando pela liderança. E na última rodada do turno é Atlético Mineiro e Corinthians. Né? É o melhor caminho, porque você tem... Foi o que eu falei aqui, Piperno. Você não estava Atlético Paranaense em casa, Fortaleza fora, Cuiabá em casa. Sim. E o América Mineiro. o América Mineiro fora. É uma excelente tabela para o Palmeiras, até para ele disparar. Até porque o Corinthians tem uma tabela chata. Bem chata. E tem que ver também a tabela do Galo. Eu acho que a grande preocupação do Palmeiras tem que ser o Atlético Mineiro. Sim, concordo com que você. teve essa virada aí contra o Fortaleza. Pode ser aí um divisor de águas para esse time do Atlético Mineiro. Então... Olha como esse campeonato é maroto. Essa tabela ela tem algumas pegadinhas. Você já imaginou se na rodada final do Campeonato Brasileiro o Palmeiras estiver brigando ponto a ponto com o Galo e na última rodada foi o Corinthians e Galo aqui em São Paulo? A gente vai ter uma semana inteira de especulação. Vai entregar, vai deixar, enfim. Não, e tem outra, né? Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam nas quartas de final da Libertadores. Pra mim é uma... Não, pra mim é uma quarta de final já certa. Os dois vão passar. Tem como. Não tem como. Sim, o Atlético Mineiro vai atropelar o Emelec e o Palmeiras vai atropelar o Cerro Porteño. Quer apostar? Então, olha, vamos então perguntar para um cara... Eu te dou empate nos jogos fora de casa ainda. Você quer apostar? Então vamos aqui perguntar para um cara que jogou muito e estava lá. É claro. Quando vocês pegaram o Barcelona de Guayaquil em 2017, qual era o sentimento do Palmeiras? Quando saiu o sorteio lá, vamos pegar o Barcelona de Guayaquil. Assim, nas oitavas. A lógica diz que Palmeiras e Atlético passem, mas futebol é complicado, não é mais jogo eliminatório, e ainda mais Libertadores. Mas você acha que hoje, de verdade, você não é mais jogador, esquece o politicamente correto. Hoje, de verdade, eu acho que Palmeiras e Atlético Mineiro, no patamar que eles estão hoje, só dá pra sair de uma Libertadores contra time brasileiro ou argentino. Não. Os outros são muito abaixo. Vamos botar 70 e 30, pode? Mas esses 30 não pode ser desprezível, não pode desprezar. O Pilar, 2017, Palmeiras era o atual campeão brasileiro e foi pegar o Barcelona de Guayaquil. Mas não era esse time de hoje, Peter. Não, com os números que tem hoje, tava 19 jogos sem perder. É a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Time que mais fez gols na história da primeira fase da Libertadores. Líder do Campeonato Brasileiro. Eu acho que não tem como. É que muda o campeonato, né? Muda o campeonato. É um campeonato de pontos corrida, agora vira mata-mata. Mas eu concordo que os dois são favoritos. Muito favorito. Nem é favorito, é muito favorito. Mas eu só não concordo com assim, não tem como. Eu sou... Futebol é uma coisa. O jogo do Avaí hoje, e nessa tabela que o
que o pilhado passou, dos confrontos que o Palmeiras tem pela frente, se fosse semana passada, ele ia contar com vitória contra o Avaí, provavelmente. Você quer os jogos do Atlético Mineiro? Sim. Os jogos do Atlético Mineiro, bom, ele pega agora o Emelec terça-feira lá, né? Mas só Campeonato Brasileiro, então. Sábado, o Juventude, lá em Caxias do Sul. Depois ele joga com o Emelec de novo. E no domingo, dia 10, ele recebe o São Paulo Futebol Clube. Depois pega o Flamengo de novo pela Copa do Brasil. E aí ele visita o Botafogo, visita o Cuiabá e recebe o Corinthians na sequência. Depois visita o Inter e por aí vai. Também. A do Palmeiras é melhor. Na teoria é melhor. A do Corinthians é a mais difícil ali, dos times que estão na frente. A do Corinthians é mais difícil. Né? Eu também acho que sim, Palmeiras e o Galo devem passar na Libertadores. Assim, o mata-mata, às vezes, ele surpreende se acontece algo meio fora da curva, né? Mas dentro do normal, eles vão passar, né? Até teve um jogo que o Cerro Porteño, o Praça estava no elenco, que o Felipe Melo foi expulso, né? Foi. Vocês ganharam no Paraguai de 2-0 a ida, na volta aqui o Felipe Melo foi expulso com 3 minutos. Vocês perderam o jogo, só que conseguiram a classificação. Então, às vezes, o mata-mata tem algo fora da curva, mas acho que dentro do normal vai ter esse jogo, Palmeiras e Galo, que aconteceu ano passado na semifinal e pode acontecer já nas quartas de final agora, que seria um grande jogo. Ano passado o Palmeiras passou pelo gol fora que nem tem mais no regulamento.